Hoje, na nossa série especial, a história surpreendente de um parto. A mãe, Andréia, deu à luz em coma. O bebê, Jonathan, nasceu em estado muito grave, mas a vida venceu. Mãe e filho só se encontraram 2 meses depois. Casos assim são considerados um mistério. A medicina não consegue explicar porque alguns pacientes em coma seguem inconscientes por meses ou anos e outros despertam de repente. Latas de spray e uma parede. Rafael não precisa muito mais do que isso. É no grafite que ele se expressa e ganha vida. Foi assim desde menino. Um dia, cansado de Belo Horizonte, Rafael se mudou para a Bahia. Lá, num acidente de moto, quase morreu numa estrada. Quando me levaram para o hospital, levaram para seguir um protocolo. Se o coração está batendo, vamos levar, mas isso aí não escapa não. Rafael foi transferido para um hospital em Belo Horizonte. Passou por 3 cirurgias, uma delas para reconstruir parte do crânio. Ficou 14 dias em coma induzido e 3 meses à base de sedação e com confusão mental. Você tem alguma lembrança desses 3 meses? Olha, eu tive um flashback, vamos dizer assim, só de uma tia minha conversando comigo, me xingando por causa do acidente. É a única lembrança que eu tenho, assim. O médico, quando veio me explicar meu acidente, eu pirei. Como assim? Eu perdi Natal, perdi Ano Novo e tô aqui, como assim? A medicina ainda tenta entender por que alguns pacientes voltam do coma e outros não. O coma é um estado de inconsciência em que a pessoa não pode ser despertada. Se a gente pensar na consciência como se fosse uma lâmpada, é como se a luz baixasse até ficar no mínimo. Mas mesmo com esse restinho, o cérebro ainda trabalha. As causas do coma são muitas. Pode ser um traumatismo, uma infecção, uma hemorragia cerebral, uma intoxicação por álcool. O cérebro tem um mecanismo de defesa, no qual ele se desliga para se proteger. Por isso que é interessante falar que indivíduos em coma não têm dor. Às vezes eles não escutam, eles não têm percepção com o meio. Quando o coma dura mais do que 1 mês, os médicos dizem que o paciente passou para um estado vegetativo persistente. É quando o cérebro funciona apenas no automático. Por exemplo, ele pode abrir os olhos, ele pode bocejar, ele pode, às vezes, escutar alguns estímulos ou ter uma vaga lembrança de alguns momentos. Então, nessa fase, vale a pena o familiar, vale a pena os estímulos. Isso é muito bem-vindo e ajuda muito esses pacientes. É impossível prever quanto tempo um paciente vai ficar em estado vegetativo. Tudo vai depender da gravidade do dano cerebral. Podem ser semanas ou meses. Os casos em que a pessoa desperta depois de anos inconsciente são raros. E quando acontecem, viram notícia. Foi assim com Daniela Kovacevic, que acordou depois de 7 anos. Ela entrou em coma por causa de complicações durante o parto da filha, aos 17. Quando acordou, já tinha quase 25 anos e pôde finalmente conhecer a menina. A história aconteceu na Sérvia. Mas aqui no Brasil, Andréia passou por uma situação parecida. Na quarta-feira, nós estávamos assistindo um filme e comendo pipoca na sala. Como uma vida normal, fazendo nossos planos. Ela estava marcando o chá de bebê para aquela semana. Andréia estava grávida de 6 meses, uma gestação que exigia cuidados. Ela precisava ficar em repouso por causa de um descolamento de placenta. Um dia, foi fazer um ultrassom e pegou gripe suína, provocada pelo vírus H1N1, que demorou para ser diagnosticada. No início parecia uma rinite alérgica. Mas ela piorou rapidamente e voltou para o pronto-socorro. Já foi para um setor de isolamento e logo em seguida já estava dentro da UTI. Um ato de desespero, eu olhei para a doutora Josete e falei, cara, não deixa minha esposa morrer, por favor. Andréia precisou ser entubada
e para isso foi induzida ao coma. Daí por diante, quando ela disse que induziu o coma, eu já vi que a coisa era mais séria do que eu imaginava. Tanto ela quanto o bebê estavam em risco. Daquele momento em diante, você vai voltar para casa com a sua esposa e o seu filho, ou se você vai voltar para casa só com o seu filho ou só com a sua esposa? Os médicos decidiram fazer uma cesariana. Quando passou por mim, que eu acompanhei até a entrada da UTI neonatal, ele estava completamente morto. Eles estavam ainda com o balão de oxigênio, tentando animá-lo e tudo, mas ele nasceu sem resposta nenhuma. Com o passar dos dias, Jonathan foi melhorando. Já Andréia não respondia ao tratamento. As gestantes com H1N1 são mais sujeitas a complicações no pulmão. Ela foi direto para a sala de cirurgia, para aí sim ela entrar no ECMO. Né? É o pulmão artificial. É o pulmão artificial. Depois da falência pulmonar, foi a vez dos rins pararem de funcionar. Foram 40 dias de luta. De chegar no hospital e não saber se é para onde ir. É porque aí entraram infecções, né? Quando a esperança já se esgotava, Andréia abriu os olhos ao ouvir uma enfermeira chamá-la. Eu tenho a imagem dessa Vanessa, né? Todo dia, e aí, Andréia? Pessoa muito efusiva, sabe? Muito alegre. E aí, Andréia? Eu só lembro de abrir o olho e da cara de pânico dela. Eu lembro dele, assim, meio que nervoso para falar comigo com o celular, me mostrando, olha, o Jonathan tá bem, o Jonathan tá bem. A Andréia ainda estava recuperando os movimentos, a capacidade de respirar, mas ela precisava ver o Jonathan. O hospital montou uma força-tarefa para transportá-la da UTI geral para a UTI neonatal. E então, mãe e filho se conheceram com 2 meses de atraso, mas era como se tivesse sido o primeiro dia. Eu lembro da cara das enfermeiras, todo mundo. Ele falava assim pra mim, viu, eu sabia que você ia entrar aqui, foi uma choradeira total, né? E eu tava nervosa, eu não tinha falado pra ninguém, mas eu pensei, gente, esse bebê não me conhece. Se ele chorar quando eu pegar, rejeitar, né? Eu tinha essa questão dentro de mim, então eu vi ele assim, meio arfando muito. E eles me ajudaram a colocar ele porque eu não sustentava ele ainda, tadinho. Era pequenininho, mas pra mim era um esforço absurdo. E ele meio que olhou pra mim, tipo, eu já te conheço. Parte dos pulmões de Andréia ainda está comprometida, mas ela está bem. Do período em que esteve em coma, guarda algumas memórias. 1 ano depois ainda tem coisas que me vêm. É como se eu ainda estivesse completando esse quebra-cabeça. São músicas, são sons. Eu lembro dos enfermeiros fazendo procedimentos. E depois vinham cenários assim muito loucos, no meio do deserto. Você não sabe se é alucinação. É uma coisa assim que não dá para explicar perfeitamente. O que eu posso te dizer com segurança é que eu ouvia e absorvia. Hoje ela passa os dias cuidando de Jonathan, um menino saudável que acaba de completar 1 ano. Às vezes eu olho para ele e penso, poxa, foram 2 meses que eu não pude acalentar o bebezinho, que passou tão rápido, mas eu agora curto cada minutinho. Nós passamos muito tempo da vida buscando coisas grandiosas, quando são as situações do dia a dia, uma pequena rotina que às vezes nos chateia, que é tão maravilhosa.